O Universo Leitura está de volta. E você já se perguntou para onde vão as 24 horas do seu dia e as 48 horas do seu final de semana? Esgotar-se se dedicando apenas ao trabalho pode ser prejudicial não apenas à sua saúde, mas até mesmo ao lucro do seu empregador. A nossa repórter Luciana conversou com a psicóloga Luiane Sacol sobre algumas causas desse desequilíbrio e formas de combatê-lo. Na sociedade capitalista em que vivemos, utilizamos o nosso tempo excessivamente para o trabalho. Somos cobrados a produzir cada dia mais e acabamos deixando de lado o tempo para nós mesmos, para o descanso e o lazer. Isso acaba acarretando problemas de saúde, como depressão e ansiedade. E para falar um pouco mais sobre isso, estou aqui com a psicóloga Luiane Sacol. Tudo bem, Luiane? Tudo bem. Então, como que o sistema em que a gente vive influencia no modo como utilizamos o nosso tempo? Bom, o sistema influencia em relação à valorização do tempo, né? Na verdade, quanto mais se trabalha, mais é valorizado este trabalho, né? Atualmente são 24 horas, na verdade, que nós temos no nosso dia, né? 8 horas seria para descanso, 8 horas para trabalho e 8 horas para cuidado com nós mesmos, né? Mas a gente acaba supervalorizando o trabalho e acaba esquecendo daquela hora de descanso, né? Então, o sistema ele acaba influenciando, de certa maneira, nessa valorização, né? Quanto mais o indivíduo se esforça, quanto mais o indivíduo ele valoriza aquele trabalho, mais ele é valorizado. E que alternativas a gente teria para quebrar um pouco essa lógica do trabalho e conseguir descansar e aproveitar o nosso tempo livre também? Bom, a primeira coisa é a conscientização, né, do que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós não nos damos conta de que nós estamos utilizando mais tempo para o trabalho e menos tempo para o cuidado com nós mesmos, né? A gente acaba correndo muito no dia a dia, hoje em dia, na verdade, o trabalho ele é muito importante na nossa vida. Ele é visto como fazendo parte da nossa identidade, né? Geralmente nós nos apresentamos, né, como Luiane, psicóloga, então ele é muito valorizado nesse sentido também. Então, algumas estratégias, a primeira, na verdade, é a conscientização, né? A gente poder utilizar esse tempo a nosso favor, né? E não, na verdade, contra nós, né? Utilizando ele através de pequenas alegrias durante o dia, né? Na verdade, é o equilíbrio que a gente precisa buscar entre o tempo e entre o trabalho e o lazer. E se a gente fica focado demais no trabalho, que problemas isso pode acarretar na nossa vida? Acaba gerando estresse, acaba gerando ansiedade, né? E a gente acaba tendo muito mais prejuízo, né, na nossa vida do que qualidade de vida, né? Então, geralmente é o estresse e a ansiedade que vão tomando conta, né, da nossa rotina e daí vai gerando sintomas e cada vez mais prejuízos. Eu agradeço a participação da psicóloga Luiane Sacol aqui. Obrigada. Obrigada. Está evidente que a gente tem que aprender a dividir o nosso tempo entre trabalho, lazer e estudo. Mas se eu te falar que não é necessário que a gente sempre divida esse tempo, que podemos fazer tudo junto, então existem teorias que apoiam esse conceito. E é sobre isso que o nosso booktuber Bruno vai falar no quadro Metaforizando Pensamentos, sobre o ócio criativo. Assista! Olá para você de casa, aproveitando o tema do programa de hoje, vamos falar sobre o livro O Ócio Criativo, da Maria Parielli. E aqui ela faz uma entrevista com o Domênico De Masi, que é autor da teoria ócio criativo. Você deve estar se perguntando, mas o que seria esse ócio, né? E seria uma condição onde a gente não teria que dividir o tempo para dormir, para acordar, para trabalhar e enfim, a gente faria tudo simultaneamente. Mas então, será que isso daria certo? Vamos descobrir agora. Inicialmente, o Domênico vai falar então que o futuro pertence a quem conseguir se desprender da ideia de que o trabalho é uma obrigação ou um dever, onde a gente, de fato, vai usar mais a criatividade e o tempo livre vai se confundir então com o trabalho e com os estudos, por exemplo. É aí que ele enfatiza que esse é o ócio criativo. Domênico também fala que nos trabalhos onde a gente usa o cérebro, os mais valorizados são aqueles onde a gente pode também usar a criatividade. E que mesmo que um trabalho seja manual ou intelectual, se ele é previsível, é repetitivo, essa função pode ser dada às máquinas. Inclusive, o Domênico fala também que na sociedade industrial muitas pessoas, milhões de pessoas ganharam empregos, mas que os trabalhos ficaram muito repetitivos. A Maria, então, numa das perguntas, vai observar o seguinte:
Trabalhamos 8 horas, dormimos em outras 8 e nos divertimos, nos instruímos e tratamos nosso corpo nas 8 horas restantes. Ao longo do ano, 11 meses são de trabalho e um é dedicado ao ócio. Então, ela fala isso e ela já provoca um pouquinho, né, o Domênico, por causa que ela fala o seguinte: a gente quer falar sobre o ócio criativo, mas, por exemplo, o senhor teve o privilégio de ter o trabalho feito em casa, você trabalha em casa. Se a gente fizesse, né, a condição de termos o ócio criativo todo o tempo, quem de fato teria acesso a ele? E para aprofundar isso, a gente tem que discutir um pouquinho das classes sociais. Uma pessoa, por exemplo, que é da classe baixa e que vive para pagar as contas no final do mês, não tem acesso ao ócio criativo, diferentemente das pessoas que vivem na classe média ou classe alta. As relações com o próprio tempo mudam de acordo com a sua classe social. Quanto mais dinheiro você tem, mais tempo você pode aproveitar e curtir a vida e tudo mais. O Domênico também vai observar que para que o ócio criativo fosse possível para todo mundo, as próprias empresas teriam que mudar o seu comportamento. Ele fala então que muitas vezes a gente trabalha 8 horas numa empresa e que as empresas não precisam de tanto tempo nosso para elas produzirem tudo que elas têm que produzir, para elas lucrarem também. De acordo com o Domênico, se a gente trabalhasse menos, a gente produziria mais e estaria mais feliz, porque a gente teria tempo para aproveitar a vida. E ao mesmo tempo disso, a gente teria mais pessoas empregadas nas empresas. O Domênico vai avisar para a gente que teríamos que pensar em formas de aproveitar o tempo livre. Afinal, a gente já não está habituado a ficar sem fazer nada, né? Entre aspas. Por exemplo, você que está me vendo, você quando está em casa fim de semana, você só estuda, você continua trabalhando, você faz o que da vida? A gente teria que ter outras alternativas para pensar em como aproveitar o tempo livre, porque a gente, como fica entediado muito facilmente hoje em dia, tende a usar o fim de semana para fazer trabalho da escola, da faculdade ou para adiantar serviço. E não é essa a ideia do ócio criativo. Outra barreira então que a gente tem para o ócio criativo é o overtime, que seria basicamente a mania que a gente tem de pensar no trabalho quando a gente não precisa estar trabalhando, né? É tão difícil hoje as pessoas conseguirem trabalho devido à crise, enfim, várias situações do sistema e do Brasil e de todo o mundo, que quando a pessoa finalmente consegue um trabalho, ela se dedica muito a ele, e de forma excessiva às vezes. Quem ganha com isso, obviamente, são as próprias empresas, porque a gente acaba se dedicando tanto que a gente produz mais e não consegue ter tempo para a gente viver. Outro recorte bem importante para ser feito nessa discussão é a própria cultura sexista em que estamos inseridos. Por exemplo, a mulher que é mãe, ela teria que ter ajuda do seu marido ou namorado para cuidar dos filhos e dos afazeres de casa. Assim ela poderia ter acesso total ao ócio criativo. E até hoje tem homens que acham que cuidar de casa e cuidar dos próprios filhos é coisa de mulher. Realmente não faz nenhum sentido esse tipo de pensamento. E no fim das contas, os homens teriam muito mais facilidade de alcançar o ócio criativo do que as próprias mulheres, né? Assim como em outras discussões. A ideia, então, a teoria, do ócio criativo é muito interessante e seria incrível se acontecesse. Mas as barreiras que surgem, então, são os diferentes tipos de sistemas econômicos e as culturas. Mas essa discussão é bem interessante de ser feita desde agora para que a gente possa pensar até em igualdade salarial, por exemplo, muitas questões que têm a ver, têm conexão com o ócio criativo. Agora sobre o livro. Ele é longo, é uma entrevista longa, mas que está bem separada cada pergunta e cada resposta e que tem uma boa diagramação. E não esqueça de seguir a página do Universo da Leitura no Facebook. Até a próxima! O Universo da Leitura fica por aqui. Muito obrigada por dedicar parte do seu tempo a assistir o nosso programa. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube.